queridos companheiros, é uma alegria muito grande poder estar novamente com todos vocês. E isso acontece graças a esse trabalho maravilhoso do Centro Espírita Antônio de Oliveira, a quem agradeço do mais fundo do meu coração em poder participar dessa seara tão linda, dessa iniciativa tão maravilhosa de levar a mensagem da Boa Nova, do Evangelho, aos lares de todos aqueles participantes, de todas aquelas pessoas que estão buscando dentro do conhecimento, dentro da doutrina, a sua melhora, a sua compreensão, a sua paz. São esses trabalhos, essa semeadura desses nossos irmãos que nos dá a esperança da gente realmente estar partindo para uma mudança de um mundo melhor de transição. Então gostaria nesse momento, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, que todos nós elevássemos nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo a Ele que nesses poucos minutos que aqui estejamos em nosso bate-papo, que consigamos abrir os nossos corações, as nossas mentes, que Ele nos ilumine a todos e quiçá tenhamos o merecimento e a compreensão para entendermos cada dia mais as suas mensagens, aquele pão maravilhoso que é o ensinamento de Jesus sobre o Evangelho, sobre as leis divinas. Que Ele nos ilumine e que Ele nos intua durante todo esse tempo. Queridos amigos, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 23, do livro Boa Nova. O tema é o servo bom, servo, servidor bonzinho. E quando nós falamos de servo, de servidor, nós já entendemos assim, que é uma função que ele nos ensina de a gente estar servindo a Deus. Em algumas das suas parábolas, quando ele fala, por exemplo, a parábola dos talentos, eu não sei se vocês se lembram, a parábola dos talentos seria o seguinte, até como vai fazer parte para a gente poder entender o tema de hoje, eu vou até fazer um comentário, uma relembrança dessa parábola dos talentos. A parábola dos talentos o Jesus contava uma história, como ele sempre contava para nos ensinar como exemplo, em que um patrão muito rico, ele tinha que viajar e ficar muito tempo fora, muitos anos, que antigamente era dessa forma, pelas dificuldades, e ele chamou 3 servos seus, 3 empregados, 3 servidores seus, e disse a eles, olha, eu vou deixar com vocês uma parte do meu dinheiro, que te falava-se talentos, para que vocês cuidem, para quando eu voltar, que vocês possam me devolvê-los. Ou seja, cuide daquilo que eu deixo com vocês. Para o primeiro servo, ele deixou 10 talentos, para o segundo deixou 5 talentos, e para o terceiro deixou 1 talento. E ele foi embora. Os servos, cada um foi analisar a melhor forma que poderia ter de pegar aquele dinheiro, aquele valor, e o que ele faria, já que aquele patrão confiou nele alguns talentos, ou seja, confiou a ele parte de sua fortuna para que eles cuidassem. O primeiro servo que recebeu a maior quantia, imediatamente ele procurou lembrar como que o seu patrão fazia para que multiplicasse o seu valor, como que ele cuidava, e lembrou que ele comercializava, que ele comprava, que ele vendia. Ele procurou então fazer o melhor de si e pegou todo aquele valor que estava em sua mão e de uma forma responsável, ele foi fazendo o seu comércio, comprando, vendendo, ou seja, chegou a um ponto, perto do patrão voltar, que de 10 talentos ele conseguiu ter 20 talentos, pois ele teve lucro nas suas negociações. O segundo servo, embora com valor menor, ele também procurou fazer exatamente como o primeiro, seguindo as orientações e o exemplo do seu patrão. O terceiro servo, que recebeu 1 talento,
ele era uma pessoa que ele tinha medo, que ele tinha receio. Ou seja, eu estou com esse talento aqui, preciso cuidar para que ninguém roube. E ele foi lá, ele escondeu aquele talento, enterrou bem profundo em um lugar que ele podia tomar todo o cuidado possível para que não perdesse, para que um dia que quando seu patrão voltasse, ele pudesse devolver aquele talento que foi lhe confiado. E o dia que esse patrão voltou depois de alguns anos e chamou os 3 servidores, o primeiro que havia os 10 talentos, recebido os 10 talentos, simplesmente entregou ao patrão os 10 talentos mais o lucro do serviço que ele tinha feito, ou seja, devolveu-lhe 20 talentos. O patrão ficou muito orgulhoso e agradeceu por aquilo que ele tinha feito e conquistado. O segundo servo, da mesma forma, dos 5 talentos, entregou os 5 de volta e mais a lucratividade, mais o fruto do seu trabalho, entregou também ao patrão, que da mesma forma o parabenizou e agradeceu. E o terceiro veio já segurando aquele talento na mão, como dizendo: olha, Senhor, eu tomei conta daquilo que o Senhor pediu para ser responsável e aqui estou devolvendo ele integralmente, pois eu sei o quanto que o Senhor é justo e o quanto o Senhor é severo, que caso eu não soubesse tomar conta direito, eu seria castigado. Quando o patrão viu que ele devolveu exatamente aquilo que ele tinha dado da mesma forma, ou seja, o mesmo valor, ele simplesmente o chamou de um servo mau. Pois ele pegou aquilo que ele havia dado e não cumpriu, não fez como os outros, transformando aquele talento, podia transformar em 2 ou 1,5 que seja. Em vez de guardar e esconder, que tivesse colocado a juro, que tivesse feito algo, mas que aproveitasse aquele talento que havia lhe dado em suas mãos. Às vezes nós confundimos com as ideias que Jesus tenta nos passar. Ao mesmo tempo em que ele fala dessa parte do talento, em que ele fala de valores, e que nós precisamos fazer com que os valores que nós temos em mãos se multipliquem, que gerem lucros, que gerem frutos. Ao mesmo tempo, a gente às vezes fica perdido, a gente analisando, por exemplo, a própria vida de Jesus. Alguns dos seus exemplos ele fala de patrão e do homem rico. Mas Jesus, nessa existência, ele veio numa condição bastante simples. Veio com uma humildade, um exemplo maravilhoso, e se transformou em um ser humano, em um homem, sem posses físicas, sem dinheiro. Tanto que Jesus nos conta a história que ele andava com a sua sandália e andava com seus trajes. Ele não teve tesouro que ele guardou para si, ele não teve propriedades. Quando nós sabemos que pelo grau de evolução de Jesus, ele poderia ter vindo nesta encarnação da forma como ele quisesse. Ele poderia ter vindo como rei, como alguém poderoso, que teria utilizado desse poder para pregar a boa nova que ele estava naquele momento nos ensinando. E às vezes nós fazemos essa confusão. Aí nós pegamos um outro exemplo de Jesus que ele nos diz o seguinte, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí o que nós entendemos? Que o rico dificilmente vai ser agraciado por Deus. Quando Jesus nos traz os mais lindos ensinamentos, que eu sempre digo que essa parte do Evangelho, ela resume todo o Evangelho cristão, que é o Sermão da Montanha. E no Sermão da Montanha ele fala das bem-aventuranças, né? Bem-aventurado aquele que tem fome, bem-aventurado aquele que é injustiçado, bem-aventurado aquele que é pobre, porque quando voltar para o reino de Deus, será-lhe compensado todas essas suas dificuldades. E nós
na nossa incompreensão, ainda na nossa ignorância, a gente passa a entender que para você ser um bom espírito, para a gente ser um bom filho de Deus, para a gente ser um bom servo, nós temos que ter a humildade. Mas aí entendemos a humildade da pessoa que nada tem, a pessoa pobre, a pessoa que tem as suas dificuldades. Ou seja, nós entendemos que nós somos colocados nessa existência para que a gente sofra, para que o sofrimento se transforme em algo bom na nossa pós-vida. E não é só nós entendemos, inclusive nesse capítulo desse livro, os próprios apóstolos que seguiam Jesus ali, e que olha que felicidade enorme poder estar com esse espírito maravilhoso, também entendiam dessa forma. Inclusive essa passagem daqui do servo bom que nós estamos falando nesse livro, ele cita o exemplo de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem rico, poderoso daquela época, mas que ele adorava o evangelho e os ensinamentos de Jesus. Tanto que quando Jesus estava fazendo a sua última viagem, entrando em Jerusalém, onde depois nós sabemos todas as histórias, os acontecimentos que lá aconteceram, Zaqueu foi uma daquelas pessoas que correram ali ao largo da estrada para ver aquele espírito maravilhoso passar, para ver Jesus que ele tanto admirava. Tanto que aquele homem que era de pequena estatura, que ele subiu lá numa árvore em alguns lugares para poder ver do alto, ver Jesus. E quando Jesus estava passando e toda aquela multidão ao seu lado, né, gritando o seu nome, felizes por poderem ver o Mestre tão de perto, Jesus parou, olhou para Zaqueu e disse: Zaqueu, vai e prepara-te tua casa, porque lá ficaremos hospedados, precisamos de você. Essa reação, imagine de Zaqueu, a alegria de ser notado entre aquelas milhares de pessoas, Jesus se dirigiu a ele. A alegria que ele teve, tanto que ele correu e abraçou esse mestre, todo feliz de ter sido notado, né? E ao mesmo tempo incomodou quem? Os apóstolos de Jesus. Porque eles tinham entendido que para você ser merecedor de entrar no reino dos céus, você tinha que ter humildade extrema. E a humildade que eles entendiam é você ser simples, você ser pobre. E como que Jesus, naquele momento, entre tantas pessoas que eles entendiam que estariam dentro da condição para entrar no reino de Deus, conforme ele entendiam, ele foi se escolher justamente quem? Um camarada rico, um publicano, um pecador. Exatamente ao contrário do que ele deveria ter dado de exemplo. Porém, ficaram quietos, lógico, em respeito ao Mestre Jesus, e lá foram para a casa de Zaqueu, que os recebeu com tanta alegria, chamando os seus servos, mandando preparar a alimentação, tanto Jesus quanto os apóstolos e todos aqueles que o seguiam. E a alegria de Zaqueu era imensa. E Jesus o tratou com benevolência, ouvia ele conversar, né? Estava realmente feliz de ver aquele homem e de estar com ele. Enquanto os apóstolos, incomodados por Jesus estar aí, dando atenção justamente àquele rico, que de acordo com o seu entendimento era um pecador. E Zaqueu, falando para Jesus, disse que assim que aprendeu a conhecer o Evangelho, que ouviu dizer do Evangelho, que ele trazia os seus ensinamentos, ele reparou que ele tinha uma vida de pecador, que ele não sabia realmente distribuir os bens que ele tinha àquelas pessoas necessitadas. E quando ele começou a ouvir as palavras de Jesus, que eram difundidas de boca em boca, ele mudou a sua postura. E ele passou então a inverter, a transformar aqueles bens que ele tinha. Ele procurava, dentro do conhecimento e dentro daquilo que ele entendia, a fazer que os bens que ele tinha, a transformar em benefício às pessoas. Então ele começou a ter campos para fazer plantio e contratava as pessoas, né? Dava sustento às pessoas.
Então ele começou a criar mais coisas, ou seja, ele era um empresário, ele começou a utilizar os seus bens para que pudesse frutificar e também servir de sustento para as pessoas que trabalhavam com eles. Ou seja, é uma fábrica que produz, né, e que vende algum tipo de produto, mas que as pessoas que ali estão aprendendo, estão vivendo, estão sustentando sua família, né? E Jesus achou bonito tudo isso. Uma hora que Zaqueu saiu da sala, né, para preparar, para chamar os seus filhos que ele queria apresentar a Jesus, os apóstolos correram e foram: mestre, mas o que o senhor está fazendo? Como que o senhor está dando toda a trela a um pecador? Quando nós aprendemos que os ricos dificilmente entrarão no reino de Deus. E Jesus, lógico, dentro dessa calma, e sempre ouvia aquelas discussões entre eles, disse: quer dizer que vocês acham que muitas vezes é o mendigo, a pessoa que está sofrendo, e que às vezes até se acomoda com aquela situação porque ele sempre é ajudado, esse somente será o reino de Deus para ele? Ou aquele que simplesmente aprende a dividir o que tem e ensina o sustento? Até ele faz um comparativo. Quem que realmente tem o direito ao reino de Deus? Ao mendigo que simplesmente passa uma vida ali de sofrimento pedindo? Ou aquele pai que tem uma família e tem que sustentar seus filhos e vai em procura do trabalho, do aprendizado para trazer o pão de cada dia? Não serão ambos? Ou não será aquele que se esforçou e entendeu da sua necessidade de aprender? Então, às vezes, nós precisamos também trazer para nós esse conhecimento. Jesus não pediu para que a gente fosse infeliz e sofresse nessa nossa existência para termos direito à entrada, ao ingresso ao reino dos céus. O que ele nos ensina é que aprendamos a utilizar bem aquilo que ele nos empresta de material dentro dessa existência. Que a gente utilize os bens, ou seja muito, ou seja pouco, não somente acumulando e simplesmente egoísmo só para nós, mas que a gente aprenda a utilizar isso em benefício também dos outros, a ensinar. Essa é a semeadura. Inclusive, como tem um velho ditado chinês, aquele que tem fome, não adianta você dar um peixe todo dia para o saciar, mas se você o ensinar a pescar, ele vai poder ter o sustento e você não precisará mais dar o peixe cada dia. É isso que Jesus também nos passa, porque todos nós viemos aqui justamente para evoluir, para aprender, para fazer com que a semeadura dê continuidade, para que todos aqueles que hoje recebem os ensinamentos possam amanhã também ensinar os outros a plantarem. Então, não desejemos, não sintamos remorso pelo fato de podermos e de sermos felizes. Sejamos felizes. Só não esqueçamos que assim como recebemos, que aprendamos a doar também àqueles que estão necessitando mais do que nós, né? Meus amigos, muito simples, me perdoem pela minha simplicidade, pela forma de passar o pouco que entendi, mas eu tenho certeza, se cada um de vocês puder pegar o livro, capítulo 23, e ler com atenção e ver o que Jesus queria transmitir, nós vamos ver o que ele quer de nós, é a felicidade, é o amor, e que não nos proíbe que a gente tenha vontade de ter os bens materiais. Simplesmente que saibamos como adquiri-los e que saibamos como utilizá-los, não só em benefício nosso, mas também aqueles que estão à nossa volta e aqueles que nos batem à porta. Que o Mestre Jesus abençoe a cada um de vocês, trazendo a paz, trazendo a esperança, o conforto. Que possa o Evangelho cada dia mais iluminar os nossos caminhos e que os nossos atos, a cada dia, a cada amanhecer, sejam muito melhores
que os atos nossos do dia anterior. Muito obrigado por estarem comigo nesses minutos, uma felicidade enorme da gente poder juntos participar desse bendito banquete, que é o pão do Evangelho que Jesus nos presenteia. Que Deus os abençoe, que Deus os fortifique, e se Deus quiser, que ainda esse Centro Espírita Antônio de Oliveira consiga sempre estar transmitindo essa semeadura em cada lar, em cada coração, em cada ouvido. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, amigos. Até a próxima.